Olá, começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica e eu converso hoje com Cirlândia Reis de Oliveira Teixeira, que é psicóloga e psicopedagoga, mestre em psicologia e doutoranda em educação pela USP. Ela também é pesquisadora pela USP em educação, vice-presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas e consultora da empresa Reis Ludos Educação e Ludicidade. Tudo bem, Cirlândia? Tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui com você para falarmos de um assunto tão importante para as crianças Sim. e os pais, não é? Sobre as brinquedotecas, um assunto direito que as pessoas desconhecem que os seus filhos têm, não é? Então, para você que tem filhos, né, crianças em casa, bastante atenção que o assunto é bastante interessante. O que seria uma brinquedoteca, né? Nós até sabemos, mas tecnicamente não conhecemos, né? Uhum. As pessoas têm aquela ideia totalmente errada de uma brinquedoteca. Acha que é um cantinho que você vai e joga lá uma porção de brinquedos e deixa as crianças à vontade. E, na verdade, nós sabemos que ela é muito mais do que isso, né? Exatamente. Silmara, gostaria de agradecer a Silmara, ao programa. E a intenção é realmente a gente mostrar para vocês o que é uma brinquedoteca, para que vocês possam até visualizarem, quando vocês forem visualizarem, vocês entenderem o que é. Então, a brinquedoteca ela é um espaço que foi preparado especialmente para o brincar acontecer dentro de uma proposta da cultura da infância. Então, numa brinquedoteca, os espaços da brinquedoteca, os tipos de brinquedos que tem na brinquedoteca, eles são preparados, eles são selecionados dentro de uma proposta que atenda às necessidades da infância, não importa aonde essa criança esteja, no hospital, na escola, que ela esteja, enfim, num outro espaço, num condomínio, no restaurante, que também hoje em dia tem brinquedotecas em vários espaços. Esse espaço de brincar, ele precisa contemplar a cultura da infância. Então, por isso, é um espaço que a gente diz que ele serve para salvar e guardar essa infância que hoje que sempre foi tão preciosa e que precisa continuar sendo em todos os espaços. Muito bom. É um local, digamos assim, especial para a criança. Sim, exatamente, né? É muito especial. E o brinquedista? Quem é essa pessoa? Qual é o papel dessa pessoa? O brinquedista é um profissional que foi formado para atuar nesse espaço de brinquedoteca. Diferente de outros profissionais que também são importantes, como por exemplo o recreacionista, ele tem um papel importantíssimo. Mas o brinquedista, ele é alguém que na formação dele, ele tem um papel no qual ele está ativamente ali atuando na brinquedoteca, está atuando com as crianças, mas o agente principal dessa relação do brinquedista e da brinquedoteca é a criança, ela é o agente principal. E ele entende e respeita isso, porque além da questão de ser um espaço de brincar, também é um espaço onde a criança pode ser ela mesma. E o brinquedista, quando ele é formado para isso, ele compreende que a criança pode ser ela mesma naquele espaço. Então, por exemplo, ele não chama para brincar o tempo todo, como, por exemplo, talvez um outro profissional faça, mas ele disponibiliza, ele é um mediador, ele é alguém que faz ajuda a brincadeira a acontecer, mas sem interferir, a não ser que a criança peça, porque ao brincar a criança também está trabalhando diversas situações, inclusive psicológicas, e o brinquedista é alguém que sabe respeitar esse espaço como um espaço de experiência no qual a criança também se constrói a partir ali da sua própria experiência na agência das situações do brincar. Parabéns a eles e a quem escolheu essa profissão, né? Belíssima profissão. Sim, com certeza. E Cirlândia, as brinquedotecas hospitalares ou as brinquedotecas em geral, elas são obrigatórias hoje? Então,
No hospital, elas são obrigatórias, então vocês de casa, né, Existe uma lei que obriga a existência? Existe, Silmara. Então, é a Lei 11.104 de 2005. É uma lei federal e essa lei ela obriga todo hospital que atende criança em regime de internação tem que ter uma brinquedoteca. Tem que ter. Mas o que é muito importante a sociedade civil saber é que essa brinquedoteca, como você perguntou, ela tem uma diferença, ela não pode ser apenas uma sala com brinquedos, ela não pode ser apenas mais um espaço de brincar. Uma brinquedoteca dentro de um hospital, ela tem algumas regras que, embora essas regras não estejam dentro da lei, mas elas estão dentro de uma relação de humanização, porque no hospital uma das principais funções... Deixa eu entender, a lei ainda não está regulamentada, né? Ela não especifica tecnicamente como deve ser a brinquedoteca, é isso? Exatamente. Então, a lei existe, ela tem alguns artigos, porém, eles são muito incipientes. Se alguém pegar essa lei, não vai saber montar uma brinquedoteca. Por isso que é tão importante as pessoas saberem que existe uma forma de montar esse espaço, que não pode ser de qualquer jeito. E para isso precisa buscar formação. Então, se você quer montar uma brinquedoteca no hospital, precisa de uma formação para isso. Não pode chegar e montar... Não, sabe por quê? Dentre milhões de outros motivos que eu poderia dar aqui, é porque no hospital é um lugar onde a criança precisa ser respeitada dentro da sua dimensão, não só por ser criança, mas por já estar ali em uma situação vulnerável, uma situação de fragilidade, onde inclusive ela não pode fazer escolhas, não é? Ela não escolhe se ela pode tomar injeção, se ela pode fazer um procedimento médico, ela não tem essa opção de escolha. E na brinquedoteca ela tem a opção de querer brincar e de poder brincar com os brinquedos que ela quiser, que ela escolher. Então, mas para que essa brinquedoteca ela de fato possa ser um espaço de contribuição para a melhoria da saúde dessas crianças que estão internadas, eu falo crianças, mas crianças e adolescentes também, certo. Inclusive para os familiares é muito importante, para que ela possa ser, ela precisa respeitar determinados tipos de brinquedos que são importantes para esse espaço. Então, determinado tipo de materiais de brinquedos, por exemplo, porque o brinquedo, se ele precisa ser higienizável, então não pode ser qualquer material. Por isso, o especialista é alguém que vai dizer como deve ser, que tipo de brinquedo deve ser. A organização não pode entrar numa brinquedoteca, ao meu ver, e eu digo também em nome da Associação Brasileira de Brinquedotecas, a gente não pode simplesmente escolher um brinquedo para colocar lá sem pensar na função desse brinquedo ali para aquele espaço. Então, qualquer brinquedo que esteja na prateleira de uma brinquedoteca é um brinquedo que foi escolhido porque tem um sentido para estar ali. Inclusive, muitos hospitais que não têm esse cuidado, né? Aqui em Guarulhos, inclusive é importante observar essas questões, enfim, em São Paulo, mas a gente está aqui tão perto, né? Mas observar que se esse espaço, que é um espaço de humanização e respeito à cultura da infância e respeito à criança, que continua sendo criança, mesmo estando internada, enfim, num espaço que tem todo um certo jeito de funcionar, que tem horário, que tem demandas, etc., ela continua sendo criança e que esse espaço, ele precisa respeitar, mas também precisa ter um cuidado maior, porque se não tiver fazendo uma função de ajudar a criança, esse espaço pode até prejudicar. Com certeza. Se não for higienizado adequadamente, embora os hospitais, né, tem todo o setor que faz isso, mas se não tiver organizado adequadamente, higienizado adequadamente, se os tipos de brinquedos realmente não forem os brinquedos mais corretos possíveis, esse espaço, ele, ao invés de ajudar, pode até prejudicar, como eu já observei dentro de algumas pesquisas que eu tenho feito
em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil e em alguns países. Sem asepsia, né? Claro, e dependendo do tratamento que a criança está fazendo, né? Se sabe qual é a doença, qual é o hospital, o setor, não sei, pode vir a prejudicar e até causar alguma outra doença, uma infecção hospitalar. Exatamente, que é o que acontece. Então, o brinquedo em si, ele não causa infecção, mas a mão suja causa infecção. Claro. Então, esse cuidado todo precisa ter. E alguns materiais acho que são mais... Não entendo direito, mas podem absorver mais a sujeira. Pode. Por exemplo, o urso de pelúcia, é tudo de bom, mas dentro do hospital ácaros, fungos, nem sempre é possível, né? Então, principalmente dependendo da demanda que esse hospital atende. Então, isso é legal também pensar, porque cada hospital tem a sua especificidade. E a brinquedoteca, ela precisa ser organizada também dentro dessa especificidade. Então, por exemplo, se é um hospital do câncer, não tem essa relação tanto da questão respiratória. Então, nós temos determinados tipos de pelúcia que são até já adequados para esse tipo de ambiente. Certo. Mas, se for num hospital que trata de doenças respiratórias, questões pulmonares, enfim, onde a criança está internada, já não será adequado, mesmo sendo uma pelúcia especial. E mesmo que se a criança, por exemplo, faz quimioterapia, sim, está com a imunidade baixa, não é qualquer material realmente que vai. Exatamente. Só que é um leigo, né? Como nós sabemos. Isso mesmo. Então, tem que promover a interação, mas tem que ser seguro. Mas que belo trabalho. Então, me diga uma coisa, a brinquedoteca obrigatória é hospitalar. Sim. Mas as brinquedotecas que existem em outros locais, elas têm que ter também características específicas próprias para o local. Por exemplo, uma escolinha. Sim. Perfeito. Tem alguma, assim, quais são as diferenças? É só com a questão de asepsia ou também existem outras características específicas para esses tipos de brinquedoteca? Sim. Então, cada tipo de brinquedotecas, cada espaço onde a brinquedoteca é organizada, onde ela é montada, existe brinquedos específicos, porque aí já na escola a gente vai muito de encontro à faixa etária da criança, que isso tem tudo a ver com segurança. Por exemplo, na creche. Então, na creche tem os bebês. Então, tem brinquedos e um formato de organizar esse espaço que vai atender exatamente às necessidades de segurança e às necessidades específicas dessa faixa etária. Se é na educação infantil, então já tem outras demandas, já tem outras questões de linguagem, de socialização, de comunicação, já tem outras demandas que dentro dessa faixa etária tem mais sentido. Se é no ensino fundamental, então também tem outros tipos de brinquedos. Se é no ensino médio e se é na faculdade, também. Então hoje, inclusive, existe uma indicação do SESU, onde as faculdades, onde tem o curso de pedagogia, também são obrigadas a ter uma brinquedoteca. E não é uma sala de brinquedos, é uma brinquedoteca. Isso vale de 0 a 5, é uma nota bem importante e é, inclusive, segundo o MEC, uma indicação para que a faculdade até possa ser suspenso o seu curso se não tiver a brinquedoteca. Precisa ter. E esses brinquedos que tem na brinquedoteca são brinquedos que têm também uma característica, porque aí funciona como um laboratório de aplicações pedagógicas, porque os futuros professores, eles vão aprender nesse espaço como utilizar esses brinquedos para brinquedos para que eles possam ser mediadores do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, sem didatizar, por exemplo, mas que seja uma coisa livre, uma aprendizagem lúdica que seja fascinante para ambas as partes. E qual a situação das brinquedotecas hoje? Aqui em Guarulhos, você que conhece bem, mesmo em São Paulo? Então, eu vou falar um pouco até da minha pesquisa de doutorado. Uma das coisas, um dos capítulos da minha pesquisa, eu estou pesquisando, enfim, né, uma média de 300 espaços, assim, né? E aí, o que eu estou observando? Vou falar geral para não citar São Paulo, Guarulhos, enfim, Rio Grande do Sul, etc. Mas o que eu estou observando é que os hospitais, eles estão as brinquedotecas hospitalares, aqui em Guarulhos, inclusive, e em São Paulo, em grande parte dos hospitais, eles estão aquém daquele propósito por exemplo, que a associação prega. Mas o que eu acho muito importante falar,
para quem trabalha em hospital, para quem monta brinquedoteca em hospital, para os pais, enfim, que eu acho muito importante, que e muitas vezes os donos dos hospitais, Silmara, eles não sabem a importância e até mesmo a repercussão da lucratividade que isso dá para o próprio hospital. Porque quando ele tem uma brinquedoteca que é legal, que é bacana, que tem um brinquedista, que tem um pessoal que realmente faz um trabalho bem feito, porque não é só o brinquedo em si, mas existe toda uma interação, uma mediação, né, que é feita por meio ali das atividades propostas com o profissional da área. Quando o hospital tem esse espaço, que é um espaço legal, que é um espaço bacana, que tem 1000 maneiras de tornar essa estadia da criança uma estadia que de fato possa ajudar a promover a saúde dela, as crianças, quando ficam doentes, elas pedem, eu tenho relatos, vários relatos de experiências de pais, que as crianças, qualquer situação que precisa levar ao hospital, elas querem aquele hospital, que tem aquela brinquedoteca, e que a gente percebe que tem aquele respeito mesmo pela criança. Então, eles não têm essa noção, mas é muito nítido isso, né? Onde a gente percebe que tem uma demanda muito grande, que tem o hospital tem um sucesso em várias situações, claro, não apenas por causa da brinquedoteca, mas os grandes hospitais, por exemplo, ele não tem apenas só uma brinquedoteca, um espaço, que muitas vezes é um espaço muito pequeno. Ele tem a brinquedoteca no andar inteiro do hospital. Ele não é bem uma brinquedoteca, os espaços se comunicam, interagem, são espaços lúdicos. Até mesmo onde a criança às vezes vai fazer um exame, ela usa uma máscara que não é uma máscara qualquer, é uma máscara que tem a ver com questões lúdicas, e isso é muito bacana. Só para você ter uma ideia, em alguns países, principalmente os países do norte, mais os países da América do Norte, os países escandinavos, eles são muito conhecidos por estarem muito presentes nessa relação. Então, de muito longe, você já vê que aquele hospital ele é um hospital infantil, porque não é apenas uma salinha de brinquedos, mas é um hospital infantil. O espaço todo. É o hospital, então é um espaço, a textura, a arquitetura do hospital, tudo interage com a cultura da infância. Então é muito rico. E aqui no Brasil, o que a gente percebe? Que tem uma sala bem pequena, que não tem profissional para ficar ali com as crianças, que isso faz toda a diferença, que quem fica muitas vezes são os pais. E aí, olha só, aquela criança que chegou no hospital, que está internada ou que está saindo, enfim, pôs um brinquedo na boca e soltou ali, a mãe foi embora, foi para outro espaço. Chegou outra criança, pegou o mesmo brinquedo e pôs na boca, na fase oral, né, põe tudo na boca. O que acontece? Já passou às vezes o vírus de uma para outra. Que é o que inclusive está mostrando, um dos dados da minha pesquisa, mostra que existe uma vulnerabilidade, desses espaços em função de não terem mesmo um profissional que foi formado para entender desses espaços e para atuar nesse espaço de um modo que ele possa contribuir para as questões da saúde. Nossa, isso é muito importante e um risco, né? Sim. Que os pais não têm a menor ideia. Não tem. Infelizmente, e nem às vezes quem trabalha no hospital sabe da importância desse espaço para o próprio hospital. E nós estamos falando de brinquedoteca hospitalar. A importância da brinquedoteca para a saúde da criança, para a criança recuperar a saúde. Ela está ali fazendo um tratamento, né? Uhum. Além de ser um lugar agradável para ela, né? Ela gosta dali porque se torna um ambiente agradável. Para a saúde da criança, qual a importância? Então, é muito grande a importância. Tem várias pesquisas que já mostram que quando a criança brinca, ela minimiza a sensação de dor, por exemplo. As pesquisas mostram que os lugares onde respeitam a criança, onde tem um brincar mais livre, onde a criança brinca de uma forma mais espontânea, onde ela escolhe, onde ela tem essa autonomia, essas crianças elas melhoram mais rápido. É como se tem até uma campanha que a gente está fazendo na associação para divulgar num congresso que chama Receite um Brinquedo, uma brincadeira. Porque os médicos, os que percebem essa relação, eles já estão receitando isso. Receite, vai para a brinquedoteca, brinca em casa. Então,
Essa ideia de receite um brinquedo é porque quem já percebe isso, já sabe que isso é fundamental. Então, quando a criança brinca, isso minimiza até mesmo uma série de questões, porque a gente sabe que além da dor física, tem a dor psicológica, né? Então, a criança se sente mais tranquila, ela calma, fica menos estressada. Até os próprios médicos, os dados da pesquisa mostram que os próprios médicos, os colaboradores, os enfermeiros, eles também se sentem mais acolhidos quando a criança quando tem esse espaço de brincar, quando tem essa possibilidade de brincar. As famílias, elas se sentem mais acolhidas, menos estressadas em função de ter um espaço ali, de ver a criança sorrindo mesmo estando hospitalizada. Então, é de fundamental importância para a saúde da própria criança, para a família, para a própria equipe médica e todo mundo sai ganhando. Então, isso é muito legal. Todo mundo sai ganhando nessa relação do brincar. Passa a ser um lugar prazeroso e até o comportamento dos profissionais, né? Sim, sim. Deve ser diferente, né? Tem que ser diferente com relação a isso. São mais humanizados. E a sua tese de doutorado, então, a sua pesquisa é sobre brinquedotecas? Sim, tem um capítulo da minha pesquisa que é sobre brinquedoteca hospitalar. E aí, dentro desse capítulo, eu estou fazendo um levantamento de todas as brinquedotecas do estado de São Paulo e de algumas brinquedotecas de outros países. E até mesmo para a gente perceber o que tem lá fora que está dando certo e o que a gente pode melhorar aqui. E essa pesquisa, ela vem de encontro a uma necessidade, que é a necessidade da ampliação da Lei Federal 11.104 de 2005, como a gente já falou aqui, que está completando 10 anos. Poxa. Então, essa lei precisa ser revista, ela precisa ser ampliada. Então, a minha pesquisa, ela vai contribuir para que essa lei, mostrar argumentos para que essa lei possa ser ampliada e possa realmente fazer o efeito pelo qual, por exemplo, se ela faz em outros países. E funciona muito bem e ajuda muito e diminui muito uma série de questões que são implicativas nesse processo de saúde no hospital. Os políticos precisam trabalhar, né? Muito. Mas 10 anos e não tem uma regulamentação. Exatamente. Então, a lei existe. Um assunto tão importante. Se não tiver brinquedoteca, o hospital, ele leva algum tipo de observação, alguma coisa, ele tem um prazo para montar, não é? Aliás, o prazo já acabou, então mas a ideia é que a lei, se não tiver brinquedoteca, o hospital, ele é multado, ou pelo menos ele é, de alguma forma, avisado que precisa ter. Então, é importante que as pessoas saibam disso, que existe uma lei e que tem toda uma relação com a saúde da criança. E você faz um trabalho também na associação, né? Associação Brasileira de Brinquedotecas. Isso. Uhum. Então, eu queria que você divulgasse a associação para as pessoas que não conhecem. Dá um close aqui na camiseta dela. Então, enquanto ele vai dando close, eu vou falando. Aqui, então, a gente tem a Associação Brasileira de Brinquedotecas e tem a Reis Ludos, Educação e Ludicidade, que é uma empresa que está aqui em Guarulhos, que tem parceria com a associação e procura promover esse brincar aqui dentro, aqui também. A associação, ela existe há 30 anos aqui no Brasil e ela representa o Brasil perante os outros países. Nossa, que ótimo. É muito interessante. E a luta dela é justamente para que esses espaços sejam respeitados, para que essas crianças sejam respeitadas dentro da sua cultura de infância. Seus direitos, Os seus direitos, exatamente. Então, porque, inclusive, as crianças, o direito de brincar, ele está muito claro na Constituição Federal, ele está no ECA, ele está na LDB, no artigo, vários artigos, enfim, né? A gente tem alguns bem específicos, mas eu não vou me ater a falar disso, mas a questão é que ele está muito evidente nas leis, porém inclusive nos RCN, nos DCNs, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, eles estão muito claros lá, mas mesmo assim ainda precisa de muito trabalho para que esse brincar possa ser real. Olha, eu te agradeço. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas fica aqui o convite para um retorno para nós falarmos mais
sobre as crianças, sobre os direitos de brincar, né? Sim, os direitos que as vai ser um crianças prazer. têm, as brinquedotecas e outros assuntos importantes. Sim. Eu te agradeço muito, Cirlândia, fala em meu nome, em nome de toda a equipe da TV Guarulhos. Eu que agradeço a oportunidade da Silmara, né, e a TV Guarulhos de estar aqui. Muito obrigada mesmo e espero retornar para falar um pouco mais desse assunto. Com certeza, obrigada. Muito obrigada. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, te aguardo na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação aqui na TV Guarulhos.